As tuas filhas estão ali, disse uma menina a um milionário que tinha perdido duas filhas gêmeas. Então, ele entra na casa abandonada que a menina apontou e descobre algo chocante. Comenta de que cidade me estás a ver. Adoraria saber de onde és e subscreve o meu canal para apoiar o meu trabalho. Conto com a tua ajuda. A chuva fustigava as janelas imensas da fábrica de móveis Irmãos Pereira com uma intensidade que parecia espelhar o desespero que consumia Paulo Silva há precisamente 2 anos. Aos seus 52 anos, o empresário de sucesso de Vila Real tinha-se transformado numa sombra do homem que outrora fora. Os seus cabelos, agora maioritariamente grisalhos, estavam desgrenhados, um testemunho silencioso da sua negligência. A barba, por fazer há dias, demonstrava o profundo descuido consigo mesmo, e os seus olhos castanhos, antes brilhantes e repletos de determinação, carregavam agora uma tristeza abissal que parecia não ter fim. Eram 2 da tarde de uma terça-feira chuvosa de abril, quando Paulo deixou a fábrica mais cedo pela 3ª vez naquela semana. Os seus empregados, leais mas preocupados, já cochichavam pelos corredores sobre o comportamento errático do patrão, que antes era uma lenda pela sua dedicação obsessiva ao trabalho. Mas desde que Mariana e Beatriz desapareceram durante aquele maldito passeio no parque da cidade, Paulo não conseguia concentrar-se em absolutamente nada. Cada projeto que analisava, cada peça de mobiliário que saía da linha de produção, cada marco de sucesso da empresa parecia vazio e desprovido de qualquer significado perante o vácuo imenso que as suas filhas gêmeas de 8 anos tinham deixado na sua vida. O seu casamento com Sandra Lopes desmoronara-se 6 meses após o desaparecimento. Ela não suportava mais vê-lo a vasculhar cada canto da cidade, a distribuir panfletos com os rostos sorridentes das meninas, a oferecer recompensas que chegaram a 1 milhão de euros, a confrontar estranhos na rua que tivessem a mais remota semelhança com as suas filhas. Estás doente, Paulo? Gritara ela na última, terrível discussão antes de fazer as malas e ir viver com a irmã para Évora. Escolheste essa obsessão em vez da família que ainda te resta. Mas como é que ela não compreendia? Como poderia ele simplesmente seguir em frente quando as suas pequenas estavam perdidas algures? Possivelmente a sofrer. Possivelmente Paulo abanou a cabeça violentamente, tentando afastar os pensamentos sombrios que o atormentavam todas as noites, roubando-lhe o sono e a paz. Conduziu a sua carrinha pelas ruas molhadas de Vila Real, passando pelos bairros mais exclusivos onde vivia, até chegar à periferia da cidade. Nos últimos meses, desenvolvera o hábito de distribuir comida a pessoas sem abrigo e a famílias carenciadas. Era uma atividade que, de alguma forma, acalmava a sua angústia lancinante. Talvez fosse o ato de ajudar outras pessoas em situação de vulnerabilidade, ou talvez fosse a esperança secreta e irracional de que, ao fazer o bem, o universo lhe devolveria as suas filhas. Parou em frente a um bairro social degradado, onde sabia que várias famílias passavam por dificuldades extremas. Carregou os sacos de alimentos do banco de trás e começou a sua distribuição rotineira. Foi quando chegou ao fim da rua, perto de um armazém industrial abandonado, que a viu pela primeira vez. Leonor era uma menina de 4 anos que parecia ter saído de um pesadelo. O seu cabelo castanho estava completamente emaranhado e sujo, formando nós que pareciam nunca ter conhecido um pente. As suas roupas eram farrapos que mal cobriam o seu corpo magro e frágil, e estava sentada sozinha no passeio, a brincar com pequenas pedras que organizava meticulosamente em filas. Mas foram os seus olhos que paralisaram Paulo. Olhos escuros, penetrantes, que pareciam carregar uma sabedoria muito para além dos seus 4 anos, uma tristeza que ele reconhecia de forma íntima e dolorosa. Olá, pequena, disse Paulo, agachando-se à sua altura com um saco de comida nas mãos. Estás sozinha? Leonor ergueu os olhos para ele, estudando o seu rosto com uma intensidade perturbadora. Por um longo momento, ela apenas o observou em silêncio, como se estivesse a avaliar se podia confiar naquele homem de ar triste. Depois, com uma voz rouca que soava estranha numa criança tão pequena, ela sussurrou: Eu sei onde estão as tuas filhas. O mundo de Paulo parou. O barulho da chuva, o som distante do trânsito, até mesmo a sua própria respiração, pareceram cessar por completo. Ele sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, um impacto que lhe roubou o ar. O que disseste? Leonor apontou com o seu dedinho sujo para o armazém industrial no final da rua. As tuas filhas estão ali. A Mariana e a Beatriz. Elas deixaram desenhos para que as encontres. As pernas de Paulo tremeram tanto que ele quase caiu para trás. Como é que aquela criança podia saber os nomes das suas filhas? Como sabia que elas desenhavam? Mariana e Beatriz adoravam desenhar. Era uma das suas atividades favoritas. O seu coração disparou de tal forma que ele pensou que poderia ter um ataque cardíaco ali mesmo, no passeio molhado pela chuva. Como sabes? Perguntou com a voz embargada, agarrando delicadamente os ombros pequenos da menina. Como sabes os nomes delas? Leonor levantou-se e começou a caminhar em direção ao armazém, olhando para trás para ter a certeza de que Paulo a estava a seguir.
Eu vivia lá dentro com outras meninas. Havia muitos desenhos nas paredes. Alguns tinham o nome Mari, outros tinham o Bia. Desenhos de borboletas e flores. Paulo seguiu-a como se estivesse num transe, os seus passos cada vez mais rápidos à medida que se aproximavam do edifício abandonado. O armazém era imenso, com janelas partidas e uma porta de metal enferrujada que estava entreaberta. Leonor empurrou a porta com uma força surpreendente para o seu tamanho, e os dois entraram no espaço úmido e silencioso. O que Paulo viu dentro do armazém fez com que as suas pernas finalmente cedessem. Nas paredes de cimento cinzento, centenas de desenhos infantis estavam colados ou rabiscados diretamente na superfície. Havia desenhos de casas, animais, famílias, sóis, nuvens, flores, uma explosão de cores e imaginação infantil que contrastava drasticamente com a desolação do local. E ali, bem no centro de uma parede, estavam desenhos inconfundíveis. Borboletas roxas com a assinatura Mari por baixo. E margaridas amarelas assinadas Bia. Paulo aproximou-se da parede a tremer, estendendo a mão para tocar nos desenhos como se fossem relíquias sagradas. Eram exatamente como as suas filhas desenhavam. Mariana sempre fazia borboletas com asas enormes e detalhadas. E Beatriz adorava flores simples, mas coloridas. As assinaturas eram idênticas à caligrafia que ele conhecia tão bem dos cadernos escolares delas. Onde é que elas estão agora? Perguntou, virando-se para Leonor, com lágrimas a escorrer pelo rosto. Onde estão as minhas meninas? A menina olhou com uma expressão triste. Uma senhora veio buscar todas as meninas. Disse que ia levá-las para um lugar melhor, que iam ter comida todos os dias e camas quentinhas. Mas eu tive medo e escondi-me. Quando ela se foi embora com as outras, eu fugi daqui. Que senhora? Como é que ela era? Paulo agachou-se novamente, as suas mãos a tremer enquanto segurava os ombros de Leonor. Uma senhora com cabelo preto e óculos. Ela falava bonito, como as professoras da escola. Disse que se chamava Carla. Carla. Sim. Carla Mendes. Ela vinha sempre aqui trazer comida e cobertores para as meninas. Dizia que conhecia famílias boas que queriam cuidar de meninos e meninas sem pai e mãe. O nome Carla Mendes ressoou na mente de Paulo como um eco distante. Havia algo de familiar nele, mas ele não conseguia localizar a memória. A sua mente estava turva pela descoberta dos desenhos e pela proximidade que sentia das suas filhas pela primeira vez em 2 anos. Quando é que isso aconteceu? Quando é que ela levou as meninas? Leonor contou nos dedinhos, concentrando-se intensamente. Muitos dias atrás. Quando ainda fazia frio de manhã. Eu estou aqui sozinha há muito tempo. Paulo calculou mentalmente. Se tinha sido durante o inverno, já fazia pelo menos 3 ou 4 meses. Um arrepio percorreu-lhe a espinha ao pensar nas suas meninas, a serem levadas por uma desconhecida para um destino incerto. Mas, ao mesmo tempo, uma esperança desesperada brotou no seu peito. Pela primeira vez em 2 anos, ele tinha uma pista concreta. Tinha um nome, Carla Mendes. A chuva tinha parado lá fora e raios de sol começaram a entrar pelas janelas partidas do armazém, iluminando os desenhos nas paredes. Paulo levantou-se lentamente, o seu olhar a percorrer cada desenho, cada marca deixada pelas crianças que tinham passado por ali. Quantas famílias estariam desesperadas como ele, à procura dos seus filhos? Quantas histórias de sofrimento aquelas paredes tinham testemunhado? Leonor, disse ele finalmente, tu não tens ninguém a cuidar de ti. A menina abanou a cabeça. A minha mãe foi-se embora há muito tempo. Eu não me lembro bem da cara dela. Paulo sentiu o coração partir-se mais uma vez. Aquela criança estava completamente abandonada, a sobreviver sozinha nas ruas de Vila Real, enquanto ele procurava desesperadamente pelas suas próprias filhas. Queres vir comigo? Posso dar-te comida, um banho quente, roupa limpa. Os olhos de Leonor encheram-se de lágrimas e, pela primeira vez, ela sorriu. Um sorriso pequeno e hesitante, mas genuíno. Tu vais deixar-me ir embora depois. Só se tu quiseres ir embora, respondeu Paulo, estendendo-lhe a mão. Mas agora, tu podes ajudar-me a encontrar a senhora Carla. Leonor pegou na mão dele e, juntos, saíram do armazém em direção à carrinha. Paulo sabia que a sua vida tinha mudado completamente naqueles últimos minutos. Ele tinha uma pista sobre as suas filhas, uma nova responsabilidade com Leonor e uma determinação renovada que não sentia há 2 anos. Mas também sabia que a jornada que começava agora seria ainda mais difícil e dolorosa do que tudo o que tinha enfrentado até então. A casa de Paulo em Vila Real parecia um museu da dor. Cada divisão guardava memórias intactas de Mariana e Beatriz. Os quartos das meninas permaneciam exatamente como estavam no dia do desaparecimento,
com bonecas ainda espalhadas pelo chão e desenhos colados no frigorífico. Quando Leonor pisou a sala de estar pela primeira vez, os seus olhos arregalaram-se ao ver as fotografias das gêmeas espalhadas por todas as superfícies disponíveis. Era como se ela tivesse entrado no santuário de duas meninas que conhecia apenas pelos rabiscos deixados nas paredes frias de um armazém abandonado. São elas, sussurrou Leonor, apontando para uma foto onde Mariana e Beatriz sorriam abraçadas no jardim. A Maria ria-se sempre mais alto que a Bia. E a Bia gostava de cheirar as flores antes de as desenhar. O coração de Paulo apertou-se ao ouvir detalhes tão íntimos sobre as suas filhas, vindos da boca de uma criança que nem sequer as deveria conhecer. Como é que Leonor sabia dessas características específicas? Quantos dias elas tinham convivido naquele armazém sombrio? Durante os 3 dias seguintes, Paulo mergulhou numa busca obsessiva por qualquer rastro de uma mulher chamada Carla Mendes. Deixou Leonor ao cuidado de Maria Antunes, a sua antiga governanta, que tinha voltado a trabalhar para ele após saber da situação da menina. Percorreu toda a Vila Real, visitou orfanatos, creches, postos de saúde, igrejas, qualquer lugar onde uma assistente social ou voluntária com esse nome pudesse ter trabalhado. No 4º dia, a sua perseverança foi recompensada de forma inesperada. O padre Manuel, da igreja local, franziu a testa quando Paulo mencionou o nome. Carla Mendes, murmurou o religioso, remexendo em papéis antigos sobre a sua secretária. Ela trabalhou aqui como voluntária há alguns anos. Uma mulher dedicada às crianças necessitadas, mas havia algo nela que me preocupava. Que tipo de preocupação? Paulo inclinou-se para a frente, o coração acelerado. Ela era excessivamente envolvida. Ficava perturbada quando víamos crianças em situação de risco e não podíamos fazer mais do que oferecer assistência básica. Dizia sempre que conhecia famílias especiais que poderiam cuidar melhor dessas crianças do que as suas próprias famílias problemáticas. O sangue de Paulo gelou. O senhor sabe onde posso encontrá-la? O padre Manuel hesitou antes de responder. Soube que ela foi despedida do seu trabalho na Câmara Municipal há alguns meses por problemas relacionados com procedimentos irregulares na área da assistência social. Mas ouvi dizer que ela estava a viver num bairro social perto do centro. Com a morada anotada num papel amarrotado, Paulo dirigiu-se até ao bairro da Esperança. Era um complexo de edifícios desgastados onde famílias de baixo rendimento lutavam para sobreviver. Subiu até ao 3º andar do bloco B e bateu à porta do apartamento 304. Uma mulher de cerca de 50 anos abriu a porta, e Paulo reconheceu imediatamente a descrição que Leonor tinha feito. Cabelo preto já com fios brancos, óculos de grau e uma expressão que misturava bondade com algo indefinivelmente perturbador. Carla Mendes, perguntou, tentando manter a voz calma. A mulher recuou ligeiramente. Quem quer saber? O meu nome é Paulo Silva. Preciso de falar com a senhora sobre umas crianças que a senhora ajudou. O rosto de Carla empalideceu e ela olhou nervosamente para os lados do corredor antes de o deixar entrar. O apartamento era pequeno e escuro, com pilhas de documentos e fotografias espalhadas por todos os cantos. Paulo notou imediatamente dezenas de fotos de crianças coladas nas paredes, meninos e meninas de várias idades, todos com expressões vulneráveis. Eu sempre quis ajudar, começou Carla, antes mesmo de Paulo poder fazer qualquer pergunta. As suas mãos tremiam enquanto ela arrumava papéis sobre a mesa. Tantas crianças a sofrer, tantas famílias que não sabem cuidar bem dos filhos. Eu encontrava famílias melhores, pessoas que podiam dar amor de verdade. Onde estão as minhas filhas? Paulo foi direto ao assunto, a sua voz carregada de uma dor que não conseguia mais esconder. Carla olhou, confusa. As suas filhas? Eu não entendo. Mariana e Beatriz Silva. 2 meninas gêmeas de 8 anos. Elas estavam no armazém da Rua Industrial. Uma menina disse-me que a senhora as levou para uma família. A confusão no rosto de Carla transformou-se em algo que parecia reconhecimento, e depois medo. As meninas dos desenhos de borboletas, murmurou. Elas falavam tanto do pai eu pensei que fossem órfãs, como as outras. Paulo sentiu o mundo girar à sua volta. Órfãs. Elas não são órfãs. Eu sou o pai delas. Elas desapareceram há 2 anos. Não. Carla começou a abanar a cabeça freneticamente. Elas estavam abandonadas, sozinhas, a passar fome. Eu só queria ajudar. Encontrei uma família linda para elas, pessoas boas que queriam muito ter filhos. Que família? Onde? Carla correu até uma gaveta e começou a remexer em papéis desesperadamente. Eu tenho tudo anotado, anoto sempre tudo os Almeida. Um casal que tem uma quinta de flores em Montemor Novo, no Alentejo. Eles perderam um filho há anos e queriam muito ser pais novamente. Montemor Novo.
Há apenas algumas horas de Vila Real. Paulo sentiu uma mistura de esperança e terror percorrer o seu corpo. As suas filhas estavam vivas, estavam a poucas horas de distância dele. Mas também estavam a viver com estranhos há meses, possivelmente a pensar que tinham sido abandonadas por ele. A senhora tem a morada exata. Carla entregou-lhe um papel com uma caligrafia trêmula. Quinta dos Tulipas Reais. Na estrada para a aldeia de Ametepec, quilómetro 12. Mas, por favor, o senhor precisa de entender. Eu nunca quis fazer mal. Eu realmente pensei que estava a salvar essas crianças. Paulo pegou no papel e dirigiu-se para a porta, mas parou antes de sair. A senhora fez isto com quantas crianças? Eu perdi a conta, admitiu Carla, desmoronando-se numa cadeira. Mas todos foram para famílias boas. Eu juro. Eu verificava sempre se eram pessoas de confiança. Ao sair do apartamento, Paulo ligou imediatamente para Sandra. O telefone tocou várias vezes antes de a sua ex-mulher atender com uma voz fria. Paulo, eu já disse que não quero mais, Sandra, eu encontrei-as, interrompeu ele, a voz embargada pela emoção. Encontrei a Mariana e a Beatriz. O silêncio do outro lado da linha durou uma eternidade. Quando Sandra falou novamente, a sua voz estava quebrada. O que estás a dizer? Elas estão em Montemor Novo com uma família. Uma mulher levou-as a pensar que eram órfãs. Sandra, as nossas meninas estão vivas. O soluço que veio através do telefone fez o coração de Paulo partir-se novamente. Durante 2 anos, Sandra tinha lutado entre a esperança e a aceitação de que as suas filhas poderiam ter partido para sempre. Agora, a possibilidade de as reencontrar deixava-a completamente vulnerável. Eu vou contigo, disse ela finalmente. Quando? Agora. Passo para te ir buscar a Évora. Paulo, e se elas não se lembrarem de nós? E se elas estiverem felizes lá e não quiserem voltar? Era exatamente o medo que atormentava Paulo desde que saíra do apartamento de Carla. As suas filhas tinham 8 anos quando desapareceram. Agora estavam com 10. 2 anos eram uma eternidade na vida de uma criança. Quantas das memórias dele e de Sandra ainda permaneciam intactas? Quanto dessa nova família se tinha tornado o mundo real delas? Não importa, respondeu ele, embora a sua voz traísse a sua própria incerteza. Elas são nossas filhas. Vamos trazê-las para casa. Mas enquanto conduzia de volta para casa para ir buscar Leonor antes de seguir para Évora, uma série de perguntas atormentadoras começou a bombardear a sua mente. Como é que ele explicaria às meninas que não as tinha abandonado? Como faria com que elas entendessem que ele as tinha procurado todos os dias durante 2 anos? E, mais importante, como poderia garantir que essa transição não as traumatizaria ainda mais? Quando chegou a casa, encontrou Leonor a brincar no jardim com Maria Antunes. A menina correu na sua direção com um sorriso no rosto, o primeiro sorriso genuíno que ele tinha visto desde que a encontrou. Tu encontraste a senhora Carla? Perguntou ela, os seus olhos a brilhar de esperança. Encontrei. E descobri onde a Mari e a Bia estão. O sorriso de Leonor vacilou ligeiramente. Tu vais buscá-las agora. Paulo agachou-se à altura dela, percebendo pela primeira vez a complexidade emocional que esta situação criava. Leonor tinha-se apegado a ele nos últimos dias e ele sabia que ela tinha medo de ser abandonada novamente quando as suas verdadeiras filhas voltassem. Leonor, tu vais continuar a fazer parte da nossa família, disse ele com firmeza. A Mariana e a Beatriz vão adorar ter uma irmãzinha. Mas, mesmo enquanto pronunciava essas palavras, Paulo perguntava-se se conseguiria cumprir essa promessa. Como seria juntar 3 crianças que tinham passado por traumas tão diferentes? Como equilibraria as necessidades emocionais das suas filhas biológicas com as de Leonor, que também precisava desesperadamente de estabilidade e amor? Naquela noite, enquanto se preparava para a viagem mais importante da sua vida, Paulo olhou pela janela do quarto em direção à cidade de Montemor Novo. Algures, naquelas terras de flores, as suas filhas estavam a dormir, possivelmente sem imaginar que o pai que tanto amavam estava a apenas alguns quilómetros de distância, a planear o reencontro que mudaria todas as suas vidas para sempre. A viagem até Montemor Novo pareceu durar uma eternidade. Paulo conduzia em silêncio, com Sandra no banco do passageiro e Leonor a dormir no banco de trás. O reencontro com a sua ex-mulher tinha sido tenso e doloroso. Sandra estava visivelmente mais magra, com olheiras profundas que denunciavam noites mal dormidas, e o seu olhar carregava uma mistura de esperança desesperada e medo do que poderiam encontrar. Tu achas mesmo que são elas? Perguntou Sandra pela 10ª vez, a sua voz trêmula a quebrar o silêncio do carro. A Leonor conhecia detalhes que só as nossas meninas saberiam, respondeu Paulo, apertando o volante com força. Os desenhos no armazém eram idênticos aos que elas faziam.
A Quinta dos Tulipas Reais ficava numa região rural de Montemor Novo, cercada por campos coloridos de flores que se estendiam até onde a vista alcançava. Quando finalmente chegaram ao portão da propriedade, Paulo sentiu o coração disparar. Uma placa indicava que ali viviam António Almeida e Isabel Faria. A casa era ampla e acolhedora, com um jardim impecavelmente cuidado, onde dezenas de variedades de tulipas criavam um mosaico de cores. Paulo estacionou em frente ao alpendre e respirou fundo antes de acordar Leonor. Chegamos, disse suavemente, observando a menina esfregar os olhos sonolentos. António Almeida apareceu à porta antes mesmo de eles poderem bater. Era um homem alto, de cerca de 60 anos, com cabelo branco e olhos azuis bondosos. O seu rosto demonstrou surpresa ao ver os visitantes inesperados. Posso ajudar? Perguntou. Senhor Almeida, o meu nome é Paulo Silva. Preciso de falar consigo sobre duas meninas que estão a viver aqui, a Mariana e a Beatriz. A expressão de António mudou instantaneamente, passando da cordialidade para uma preocupação evidente. Como é que vocês sabem sobre as meninas? Porque elas são minhas filhas, respondeu Paulo, a sua voz embargada pela emoção. Isabel Faria apareceu atrás do marido, uma mulher nos seus 50 e poucos anos, com cabelo loiro, grisalho e uma expressão maternal. Ao ouvir as palavras de Paulo, ela levou as mãos à boca em choque. Isso não é possível, disse ela, com a voz vacilante. A Carla disse-nos que elas eram órfãs, que não tinham família. A Carla mentiu, interveio Sandra, saindo do carro com lágrimas nos olhos. As nossas filhas desapareceram há 2 anos durante um passeio no parque. Temos documentos, certidões de nascimento, fotografias. Nesse momento, risos infantis ressoaram da parte de trás da casa. Paulo sentiu as pernas fraquejarem ao reconhecer aquele som que tanto tinha ansiado. Eram as gargalhadas das suas filhas. Avô, vem ver, gritou uma voz infantil. As tulipas amarelas floresceram. António e Isabel olharam um para o outro com expressões angustiadas. Durante meses, tinham-se apegado profundamente às meninas, tratando-as como as netas que nunca tiveram. A possibilidade de as perder era devastadora. Por favor, entrem, disse António finalmente. Mas as meninas elas chamam-nos avô e avó. Elas não se lembram de vocês há muito tempo. Ao entrar na casa, Paulo foi tomado por uma sensação surreal. O ambiente era acolhedor, com fotografias das meninas espalhadas pelas paredes, desenhos infantis no frigorífico e brinquedos organizados cuidadosamente pela sala. Era evidente que Mariana e Beatriz eram amadas e bem cuidadas ali. Avó, avó, gritaram 2 vozes, vindo do jardim traseiro. Quando as meninas apareceram a correr pela porta da cozinha, o tempo pareceu parar completamente. Mariana e Beatriz estavam mais velhas, com rostos mais maduros, mas eram inconfundivelmente as suas filhas. Mariana tinha os cabelos castanhos mais compridos, presos no rabo de cavalo, e Beatriz mantinha o cabelo curto, como sempre gostara. Ambas usavam roupas coloridas e tinham expressões felizes e saudáveis. Mas quando viram os visitantes desconhecidos, as meninas pararam abruptamente, escondendo-se atrás de Isabel com timidez. Quem são eles, avó? Perguntou Beatriz, agarrando-se à saia da senhora. Paulo sentiu como se levasse uma facada no coração. As suas próprias filhas não o reconheciam. 2 anos tinham sido tempo suficiente para apagar as memórias delas sobre Alessandra. Meninas, disse Isabel com voz suave, estas são pessoas que vieram falar conosco sobre vocês. Sandra não conseguiu conter-se. Caiu de joelhos à altura das meninas, lágrimas a escorrer pelo rosto. Mariana e Beatriz, vocês lembram-se da mãe? As gêmeas olharam uma para a outra, confusas. Havia algo de familiar naquela mulher a chorar, algo que tocava memórias distantes e nebulosas. Mariana foi a primeira a dar um passo hesitante na direção de Sandra. Tu pareces-te com alguém dos meus sonhos, sussurrou. E tu tens a mesma voz da mulher que cantava para mim quando eu estava triste, acrescentou Beatriz, ainda cautelosa. Paulo agachou-se também, estendendo a mão com cuidado. Mariana, lembras-te de quando costumávamos fazer chocolate quente juntos nas manhãs de domingo? E tu, Beatriz, lembras-te de quando me ensinaste a desenhar margaridas do jeito que gostavas? O reconhecimento começou a brilhar lentamente nos olhos das meninas. Eram fragmentos de memórias que tinham ficado enterrados, mas não completamente perdidos. Pai chocolate, murmurou Mariana, usando a expressão que só ela conhecia. Beatriz deu um passo mais próximo, estudando o rosto de Paulo com intensidade. Tu deixavas-me usar o teu lápis especial para desenhar aquele lápis azul que tu disseste que tinha poderes mágicos. Sim, confirmou Paulo, a sua voz quebrada pela emoção. Leonor, que tinha ficado quieta até então, aproximou-se timidamente das gêmeas. Eu vi os vossos desenhos no sítio onde viviam antes.
as borboletas da Marie e as flores da Bia. As meninas olharam para Leonor com curiosidade, mas ainda mantinham distância. O processo de reconexão seria longo e delicado. António pigarreou, claramente desconfortável com a situação. Talvez devêssemos conversar a sós primeiro. As meninas podem ficar no jardim enquanto os adultos conversam. Durante a hora seguinte, numa conversa tensa na sala de estar, a verdade completa foi revelada. António e Isabel contaram como Carla tinha aparecido à sua porta 6 meses atrás, trazendo 2 meninas traumatizadas e mal cuidadas. Eles tinham tentado entrar em contacto com as autoridades, mas Carla tinha apresentado documentação que parecia oficial, alegando que as meninas eram órfãs à procura de um lar temporário. Nós perdemos o nosso único filho há 15 anos, explicou Isabel, enxugando as lágrimas. Quando as meninas chegaram, foi como se a nossa família ficasse completa novamente. Elas trouxeram-nos uma alegria que pensávamos ter perdido para sempre. Paulo compreendeu a dor deles, mas a sua própria angústia era insuportável. Vocês entendem que elas são nossas filhas, que sofremos 2 anos inteiros a pensar que estavam que algo terrível lhes tinha acontecido. Claro que entendemos, respondeu António. Mas vocês também precisam de entender que, para as meninas, nós somos a única família estável que elas conhecem há meses. Forçar uma separação abrupta pode traumatizá-las ainda mais. Foi então que Isabel fez uma proposta inesperada que mudaria tudo. E se encontrássemos uma forma de todos permanecermos na vida delas? Elas poderiam passar tempo convosco e conosco. Nós temos recursos financeiros, e vocês têm o amor de pais biológicos. Talvez juntos possamos dar-lhes a estabilidade que merecem. Sandra olhou para Paulo com surpresa. A ideia era não convencional, mas oferecia uma solução que poderia beneficiar todos. Vocês fariam mesmo isso? Perguntou Paulo, mal acreditando no que ouvia. Nós amamos essas meninas como se fossem nossas netas, disse António. Se isso significar partilhá-las convosco para que sejam verdadeiramente felizes, então é isso que faremos. Mas, naquele momento, gritos vindos do jardim interromperam a conversa. Correram para fora e encontraram Leonor no chão a chorar, enquanto Mariana e Beatriz a observavam, assustadas. Ela disse que ia embora porque agora vocês têm as vossas filhas de volta, explicou Beatriz, com lágrimas nos olhos. Mas nós não queremos que ela se vá embora. Ela parece triste, igual a como nós éramos antes. Paulo apercebeu-se de que tinha subestimado completamente o impacto emocional que esta situação teria em Leonor. A menina tinha finalmente encontrado uma família, apenas para ver essa família reunir-se com as suas verdadeiras filhas, deixando-a novamente sem lugar no mundo. Naquele jardim florido de Montemor Novo, 5 crianças e 4 adultos enfrentavam a complexa tarefa de reconstruir não uma, mas várias famílias que tinham sido despedaçadas por circunstâncias trágicas. E Paulo percebeu que a parte mais difícil da sua jornada estava apenas a começar. 6 meses após o reencontro em Montemor Novo, a vida de Paulo tinha-se transformado de uma maneira que ele jamais imaginara possível. A solução não convencional proposta pelos Almeida tinha funcionado melhor do que qualquer um poderia prever, mas não sem as suas complexidades e momentos de profunda dor. Mariana e Beatriz agora dividiam o seu tempo entre a Quinta de Flores em Montemor Novo e a casa de Paulo em Vila Real. Durante a semana, frequentavam uma escola local em Montemor Novo, vivendo com António e Isabel. Aos fins de semana e feriados, ficavam com Paulo, Sandra e Leonor, reconstruindo lentamente os laços familiares que tinham sido interrompidos. O processo não tinha sido fácil. No início, as meninas sentiam-se divididas entre 2 mundos, 2 famílias, 2 realidades. Beatriz, sempre mais introspectiva, passou semanas a perguntar por que tinha sido deixada no parque naquele dia fatídico. Mariana desenvolveu pesadelos recorrentes onde se perdia constantemente, acordando aos gritos, chamando ora por pai, ora por avô. Mas foi Leonor quem trouxe a cura inesperada para toda a família. Após aquele colapso emocional no jardim da quinta, algo extraordinário aconteceu. Mariana e Beatriz, reconhecendo na tristeza de Leonor um espelho da sua própria dor, tomaram uma decisão que surpreendeu todos os adultos. Elas pediram para Leonor ficar com elas, declarando que ela era a sua irmã de coração, e que não queriam viver sem ela. A Leonor também não tem pai e mãe, tal como nós não tínhamos, dissera Mariana com a sua sabedoria infantil. Agora, nós todas temos família. Ninguém fica sozinha mais. O que começou como uma proposta inocente de crianças transformou-se numa realidade legal complexa, mas amorosa. Sandra, surpreendendo todos, incluindo a si mesma, foi quem sugeriu adotar oficialmente Leonor. Eu perdi 2 anos com as minhas filhas, dissera com lágrimas nos olhos. Não vou perder nem mais um dia a ser mãe desta menina que precisa tanto de amor. Agora, numa manhã solheira de outubro, Paulo observava as 3 meninas a brincar no jardim da sua casa em Vila Real. Leonor,
que tinha ganhado peso e cujos cabelos agora brilhavam sedosos e bem cuidados, ensinava Mariana e Beatriz a fazer desenhos na terra com galhos, repassando uma habilidade que tinha aprendido durante os seus meses difíceis na rua. A campainha tocou, interrompendo os seus pensamentos. À porta, encontrou um homem de meia idade acompanhado de uma mulher que carregava uma fotografia nas mãos. Sr. Silva? Perguntou o homem, nervosamente. O meu nome é Rui Matos. Esta é a minha mulher, Carla. Soubemos que o senhor teve contacto com uma mulher chamada Carla Mendes. O coração de Paulo apertou-se. Nos últimos meses, ele tinha recebido mais de uma dúzia de visitas semelhantes. Pais desesperados que tinham descoberto, através de uma rede informal de informações, que Carla Mendes poderia ter pistas sobre os seus filhos desaparecidos. Entrem, por favor, disse Paulo, conduzindo-os para a sala. Carla Matos estendeu a fotografia com mãos trêmulas. O nosso filho Diogo desapareceu há 3 anos. Ele tinha 5 anos na altura. Uma vizinha disse-nos que viu uma mulher com a descrição da Carla Mendes a conversar com ele no parque uma semana antes do desaparecimento. Paulo examinou a foto do menino, cabelos escuros, olhos grandes, sorriso tímido. A sua mente imediatamente voltou ao armazém onde tinha encontrado os desenhos das suas filhas. Havia centenas de rabiscos infantis naquelas paredes. Quantas outras crianças tinham passado por ali? Quantas outras famílias estavam a sofrer como ele tinha sofrido? A Carla Mendes está internada num hospital psiquiátrico perto de Lisboa, informou Paulo, suavemente. Ela desenvolveu demência precoce e as suas memórias estão fragmentadas. Mas eu posso dar-vos a morada para tentarem visitá-la. Foi então que Leonor apareceu na sala, parando abruptamente ao ver os visitantes. Os seus olhos fixaram-se na fotografia que Carla Matos segurava, e ela empalideceu visivelmente. Diogo, sussurrou ela, aproximando-se lentamente. O Diogo ficava sempre no canto do armazém a desenhar carrinhos. Rui e Carla olharam um para o outro com uma mistura de esperança e terror. Tu conheceste o nosso filho? Perguntou Rui, a voz embargada. Leonor assentiu gravemente. Ele falava muito de vocês. Dizia que o pai trabalhava a arranjar carros e que a mãe fazia bolo de chocolate aos domingos. Carla Matos desmoronou-se em soluços. Estava certo. Diogo adorava falar sobre a oficina mecânica do pai e os bolos especiais que a mãe fazia. A tia Carla levou-o junto com os outros para uma família, continuou Leonor. Mas eu lembro-me que ele chorou muito. Não queria ir. Durante as 3 horas seguintes, Leonor conseguiu lembrar-se de detalhes cruciais que levaram Rui e Carla a uma quinta no distrito de Santarém, onde encontraram Diogo a viver com uma família que acreditava estar a cuidar de um órfão. Mais um reencontro impossível a tornar-se realidade. Naquela noite, depois de os Matos partirem com informações que poderiam reunir a sua família, Paulo sentou-se no jardim com Sandra. Eles tinham-se aproximado lentamente ao longo dos meses, unidos não apenas pelo amor pelas filhas, mas por uma compreensão mútua do sofrimento que tinham enfrentado. Tu percebes o que estamos a fazer? Perguntou Sandra, observando as meninas a brincar sob a luz da lua. Estamos a ajudar outras famílias a reencontrarem-se. Paulo assentiu, pensativo. A Leonor lembra-se de tantas crianças que passaram por aquele armazém. Cada uma delas tem uma família algures a sofrer como nós sofremos. Foi assim que nasceu o projeto que mudaria não apenas as suas vidas, mas as de dezenas de famílias na região. Paulo usou os seus recursos empresariais para criar a Fundação Reencontro, uma organização dedicada a localizar crianças desaparecidas e a reunir famílias despedaçadas. Sandra voltou a estudar, formando-se em psicologia para ajudar no acompanhamento das famílias traumatizadas. António e Isabel tornaram-se parceiros, usando os seus contactos para expandir a rede de busca. E Leonor, com a sua memória extraordinária e conhecimento sobre o sistema informal de salvamento de crianças criado por Carla Mendes, tornou-se a peça fundamental no processo de localização. Ainda sendo apenas uma criança, a sua contribuição foi inestimável para reunir famílias que tinham perdido a esperança. Em dezembro daquele ano, durante a festa de fim de ano da Fundação Reencontro, Paulo encontrou-se cercado por mais de 40 crianças que tinham sido reunidas com as suas famílias através do trabalho da organização. No centro da sala, Mariana, Beatriz e Leonor brincavam juntas, as suas gargalhadas a ressoar pelo ambiente. Pai, disse Mariana, correndo na sua direção com um desenho nas mãos. Olha o que eu fiz para ti. O desenho mostrava uma casa grande com muitas janelas. Em cada janela, havia uma família diferente, pais, mães, crianças, todos a sorrir. No centro da casa, uma família especial, Paulo, Sandra, Mariana, Beatriz e Leonor, cercados por uma vedação em forma de coração. É a nossa casa de reencontros, explicou Mariana, onde todas as famílias perdidas encontram o seu caminho de volta. Beatriz juntou-se a eles,
segurando uma margarida amarela que tinha colhido no jardim. E esta é para a avó Isabel, disse ela, para lembrar que ela e o avô António também são a nossa família. Paulo abraçou as suas 3 filhas, biológicas e de coração, sentindo uma gratidão profunda pela jornada tortuosa que os tinha levado até ali. A dor do desaparecimento nunca seria completamente apagada, mas tinha-se transformado em algo maior, um propósito que dava sentido ao sofrimento e esperança a outras famílias despedaçadas. Naquela noite, enquanto observava as estrelas do jardim da sua casa, Paulo percebeu que tinha encontrado algo que pensava ter perdido para sempre, não apenas as suas filhas, mas a sua própria capacidade de transformar dor em amor, desespero em esperança e solidão em família. A história que começou com o desaparecimento de 2 meninas num parque tinha se tornado a origem de centenas de reencontros impossíveis. E no centro de tudo, 3 meninas que tinham aprendido que família não é apenas quem partilha o mesmo sangue, mas quem partilha o mesmo amor, as mesmas lágrimas e a mesma determinação de nunca deixar ninguém perdido no mundo. Um ano após a criação da Fundação Reencontro, a vida de Paulo tinha encontrado um equilíbrio que ele jamais imaginou possível. A dor do desaparecimento das filhas tinha se transformado num propósito maior que dava sentido a cada dia. Naquela noite, durante o jantar em família, Paulo, Sandra, Mariana, Beatriz e Leonor, as meninas contaram sobre os seus dias, misturando português com palavras que tinham aprendido com os avós escolhidos. Era uma família não convencional, espalhada entre 2 cidades, mas era real, sólida e cheia de amor. E quando Paulo olhou pela janela e viu as luzes de Vila Real acenderem-se na noite, soube que tinha encontrado algo que procurara a vida inteira sem saber, a certeza de que, não importa o quão perdidos possamos estar, há sempre alguém à nossa procura. Há sempre uma família à espera para nos acolher, e há sempre a esperança de que o amor vencerá a separação. Se gostaste deste vídeo, por favor, subscreva o meu canal. Prometo trazer todos os dias vídeos que vão tornar a tua vida mais feliz. Comenta o que achaste da minha história, dando uma nota de 0 a 10, e muito obrigado.